Bom, agora o assunto é referente ao Masked Text Box. Esse objeto parece uma caixa de texto e é uma caixa de texto que a gente desenha aí nos projetos nossos para que o usuário possa digitar algum dado utilizando uma máscara de entrada de dados. Essas máscaras de entrada de dados, para que elas são usadas normalmente? Quando eu tenho, por exemplo, um programa que eu vou entrar com um CPF, um CNPJ, que existe uma máscara, né? Ou seja, CPF, por exemplo, eu tenho 3 dígitos, um ponto, mais 3 dígitos, outro ponto, mais 3 dígitos, um traço e os 2 dígitos verificadores. Isso é uma constante, né? É um padrão de dado que tem essa quantidade de dígitos, os 11 dígitos, mais 3 dígitos dos pontos que separam cada sequência aí da primeira parte do CPF e mais o traço que separa os primeiros 9 dígitos dos dois últimos que são encarados como dígitos verificadores do CPF. Né? Utiliza-se então esse objeto, gente, quando você tem a certeza que aquele dado é padronizado. Por exemplo, o CEP é um dado padronizado, o CNPJ é um dado padronizado, o CPF é um dado padronizado. Agora, RG, por exemplo, existe variâncias né, na quantidade de dígitos, a forma que começa o primeiro dígito de um RG não é padrão, entendeu? Por exemplo, em alguns estados começa com uma letra, né? Então, quer dizer, você não pode utilizar máscara nesse tipo de dado. Telefone, por exemplo, é um dado padronizado, né? Antigamente, quando houve uma troca, né, da quantidade de dígitos que existem nos números de telefones, até então não era padronizado. A gente tinha 4 dígitos só nos primeiros dígitos do telefone e agora, né, depois com a nova padronização, ficou com 5 dígitos. Um exemplo agora claro de onde você não convém vocês utilizarem esse objeto é, por exemplo, a placa de automóvel. Você tem um programa lá que vai pedir para o usuário a placa de um automóvel, não convém utilizá-lo. Por quê? Porque hoje já está sendo feita uma mudança, né, nessa padronização da placa. Né? Agora não vamos ter mais os 4 últimos dígitos da placa como numéricos. Né? Tem um segundo dígito ali dos 4 últimos dígitos que vai entrar uma letra ali. Ou seja, mas por enquanto ainda tem carro com a placa nova e com as placas antigas. Então não dá para ter um padrão a princípio, né? Quando isso para todos for uma regra, aí você pode utilizar esse objeto. Gente, propriedades desse objeto que a gente mais vai utilizar: a propriedade name, a propriedade mask, que tem aqui, ó, password char e prompt char. Essa propriedade aqui embaixo, ó, text max format, ela é bastante utilizada também no momento que eu estiver trabalhando com um dado que vai estar na text box. Vamos ver na prática como é que isso daqui vai ficar. É mais fácil vocês enxergarem essas propriedades na prática do que explicando por aqui. Então vamos lá. Eu fiz aqui um programa aqui que eu desenhei, né? Aqui, lógico, eu alterei fonte, por isso que algumas máscaras aqui estão maiores e outras não, para vocês poderem enxergar isso daqui. Uma informação assim que é válida para vocês trabalharem com esses objetos é o seguinte: pode acontecer, dependendo de como está configurado aí o padrão de separador de milhar, tudo no seu Windows e tudo, se você utiliza, no momento você vai utilizar um ponto e uma vírgula na máscara, ele pode fazer essa confusão de você estar separando uma milhar. E aí, como, por exemplo, no meu computador aqui estava no padrão americano que separador de milhar é a vírgula. Então, cuidado, que às vezes é só você inverter isso na máscara e vai funcionar legal, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma máscara aqui definida para uma data. Data eu posso definir? Pode. Só que no momento que você definir uma máscara para data, você vai dizer se ela quer, o usuário vai ter que digitar o ano com 4 dígitos ou com 2 só, tá bom? Então, por exemplo, como que eu faço
como é que eu fiz aparecer aqui essa máscara aqui? Quando eu rodo o programa, só para ver como é que isso funciona, vocês percebam aqui, ó, que os campos, ou seja, né, parece uma caixa de texto, é uma caixa de texto, como eu falei no início aí, só que, porém, aqui ela tem essa máscarazinha que vai exigir uma quantidade de dígitos e um tipo de dado, né, específico. Então, por exemplo, aqui na data, eu só posso digitar números. Tá? É conveniente também informar vocês o seguinte: o dado que está sendo digitado, por ser um objeto especial, né, um masked text box, também em algumas versões antigas aí do Velen, conhecido como Maxed Edit, tá? Que é a mesma coisa que se ouvirem dizer a respeito desse objeto aí. Então, por exemplo, o MaxText, ele, apesar dele permitir você formatar o dado, ele não permite que você trate o dado, ou seja, você não tem como testar a consistência do dado. Então, ali, por exemplo, está ali, máscara de entrada de data. Eu defini uma máscara, né, com a barrinha da data, só que, por exemplo, isso aqui é uma data inválida. Vai ser de responsabilidade do programador tratar esse dado. Tá? Então, por exemplo, eu digito uma data qualquer aqui, por exemplo, 1/1/2001, tá? Então eu tenho esse dado já digitado. Né? Isso aqui é uma data válida por acaso, porque eu, trabalhando como usuário desse programa aqui agora, eu digitei uma data válida, mas isso não é regra. Né? Aí, ó, se eu digitar isso aqui não é uma data válida, esse dado ainda, inclusive aqui, ó, deixei faltando um dígito do ano aqui propositalmente, mas se eu for para outro campo, né, que eu tenho aqui vários campos na tela aqui, eu estou clicando em cada um deles aqui, ele não tratou esse dado da data. Então cabe a mim, através de um uso de uma função, verificar se aquela data ali é válida ou não. Bom, vamos para algumas explicações aqui então. Então, como eu falei, no meu computador que eu estou trabalhando aqui, o ponto é vírgula e o vírgula é ponto para o caso de trabalhar com esse objeto. No meu computador, verifiquem no de vocês, dá para vocês aumentarem a fonte do objeto aqui, aí fica mais claro para ver se você está digitando um ponto ou uma vírgula. Então, nesse caso aqui, a minha propriedade mask, vocês vão perceber que aqui nela eu digitei como vírgula e ele aparece como ponto formatado aqui. Então eu tive que fazer essa adaptação, porque senão ia aparecer uma vírgula aqui para o usuário do meu programa. Não tem problema nenhum, ele encara o ponto ali como ponto mesmo, não tem problema nenhum, tá? Como que eu defini então essa máscara para data? Eu vim aqui e coloquei 00/00 e mais 4 zeros depois dessa última barra. Isso fez aparecer essa linhazinha aqui que mostra para o usuário na hora que o programa está rodando o limite desse dado. Essa propriedade prompt char aqui, ó, ela é que define qual é o caractere que vai aparecer quando a máscara for exibida para o usuário. Ou seja, mas de onde vem esse 00 aqui? Isso, voltando na apostila aqui, vocês vão perceber que embaixo aqui do quadro de propriedades, eu deixei aqui para vocês uns coringas, ó, tá até aqui, ó, coringa, tá? Aqui para vocês verem o que vocês podem usar para criar aquelas máscaras ali. Então, por exemplo, quando você coloca 0, dígito é requerido e aceita qualquer número entre 0 e 9. Tá? Quando você colocar um número 9, dígito ou espaço é opcional. Tá? Quando colocar uma cerquilha, dígito ou espaço são opcionais. Se essa posição está em branco na máscara, ele será processado como um espaço na propriedade text, ou seja, ele permite que você use a barra de espaço. Tá? Quando você usar um L, por exemplo, numa posição da máscara, vocês viram lá que eu coloquei 00/00/0000, né? 4 zeros depois, ou seja, eu utilizei esse coringa aqui. Quando eu usar o L, por exemplo, aqui, o que ele vai fazer? Ó, são aceitas entradas de códigos ASCII de A a Z minúsculo ou a Z maiúsculo. Ou seja, só caracteres, letras, né? No meu caso, caracteres não, letras, tá?
de A a Z minúsculo e de A a Z maiúsculo. Quando eu quero colocar, por exemplo, eu coloco uma interrogação, letras são opcionais, restringe as entradas de letras de A a Z minúsculo e A a Z maiúsculo. Essa máscara equivale a isso daqui, né? A essa sequência aqui em expressões regulares, tá? Então, quer dizer, é bom dar uma observada quando vocês forem trabalhar com esse objeto, nesse quadrinho que eu coloquei aqui com as possibilidades de uso de coringas. Isso facilita bem. Até aqui tem aqui um de início do dado que vai ser digitado como esse símbolo então aqui do início aqui, né, de dados expressos em valores, né, de moeda, né, no caso, seria bom vocês olharem que quando eu defino um padrão já, né, definindo aí como R cifrão, por exemplo, eu consigo digitar dados e aí o que ele faz? Ele acrescenta esse R cifrão no início do dado que foi digitado. Certo, gente? Vamos voltar aqui para o programa, então. Voltando aqui, então, o que eu tenho nessa situação aqui? Ó? Por exemplo, eu tenho a data, né, que eu defini aqui com vocês dessa forma, na propriedade mask, ou seja, a propriedade mask é onde eu defino a máscara de entrada de dados. Aqui, por exemplo, no CNPJ, eu coloquei 2 dígitos, vírgula, mais 3 dígitos numérico, vírgula. O Cerquilha aqui ele aceita números também, tá? E a barra, que já é um valor fixo dela, aí mais 4 dígitos, depois traço, mais 2, os 2 últimos dígitos, que para o CPF, o CNPJ também é tratado como dígito verificador, para validar ou não aquele CNPJ, tá bom? A mesma coisa aqui, então, eu tenho na máscara do CPF, ó. Coloquei ela da forma, né, com a quantidade de dígitos que vai ser exigido do usuário. O telefone, ó, coloquei usando o caractere 9, né, como coringa aqui, ó. Então, vocês percebam aqui que eu tenho 99, mais 5 dígitos 9, traço, mais 4 dígitos 9. Isso faz com que ele limite em entrada numérica, tá? Eu fiz aqui, nesse programa aqui, para vocês verificarem, eu vou rodar aqui, vamos testar esse programinha aqui. Ó. Aqui, por exemplo, eu vou digitar um CPF qualquer, né, simulando uma entrada de CPF, vamos colocar aqui um número diferente, ó, 8. Entrei com isso aqui, faz de conta que isso aí é um CPF válido, né? E aí que eu dou um clique aqui, eu quero mostrar esse dado, eu tenho como pegar esse dado que está na text do Masked Text Box com essa máscara e sem essa máscara. Por exemplo, quando você for trabalhar com ela para validar esse dado, por exemplo, o CPF, você sabe que existe um programa validador de CPF. Eu consigo fazer um algoritmo que eu consigo, através de cálculos efetuados com os 9 primeiros dígitos, ou seja, esses 9 primeiros números 8 aqui, ó, eu consigo fazer um cálculo que eu verifico se, com esse cálculo aqui, ele gerando esses 2 dígitos na minha programação, eu comparo com esses 2 dígitos aqui e vejo se o CPF é válido. Mas aí está o negócio. Se eu trabalhar com a máscara ativa, ele vai trazer esses pontos aqui. Então, eu vou ainda ter, como programador, eu vou ter que me preocupar com a retirada desses pontos. Mas eu tenho como trabalhar com propriedades que já tiram a máscara. Para mim, eu trabalho com um dado somente, só os números 8 que eu digitei, por exemplo. E aí eu consigo trabalhar com eles sem me preocupar com a máscara. Eu coloquei aqui um exemplo, ó, ver CPF. Você vai ver ele sem a máscara, tá vendo? E você pode ver ele com a máscara. Ou seja, você pode jogar numa variável do tipo numérica, sem a máscara, porque aí não vai ter ponto, não vai ter traço, e você pode pegar ele numa variável do tipo caractere, né, string, e jogar esse dado com essa máscara que está aqui. Ó, né? Como que eu fiz isso? Existem, né, nesse objeto aqui algumas propriedades tais como essa aqui, ó, text max format.
O que significa essa propriedade? Com ela, quando eu uso isso aqui, ó, mask format, ponto, exclude prompt and literals, o que significa isso aqui? Eu estou excluindo a máscara dele nessa propriedade text mask format. Eu tiro a máscara, mostro o dado e volto a máscara, para que depois ele possa mostrar o CPF aqui nessa outra caixa de mensagem, contendo aquela máscara. Ou seja, por padrão ele tem máscara. Então, se eu deixar essas duas linhas aqui como comentário, tanto essa caixa de mensagem quanto essa, vai mostrar duplamente o CPF com as máscaras, tá bom? Mas isso aqui serviu de exemplo aqui para vocês, então eu vou deixar aqui na programação, se vocês quiserem, vocês param o vídeo nesse ponto aqui para vocês poderem pegar a sintaxe dele certinho, tá bom? Mesmo porque é o seguinte, se não lembrar da sintaxe, aí o VB, quando você coloca o ponto aqui, ó, max format, ponto, e aqui, ó, você tem como excluir ou incluir, tá? Não sei se vocês notaram aqui também, existe a possibilidade de eu trabalhar com o prompt é o tracinho da máscara. E essa literal é a vírgula ou o ponto que você estiver trabalhando, se porventura tiver ela na máscara, tá bom? Então aqui eu vou incluir ela de novo. Aí aqui eu excluo, não é include como está aqui não, aqui ó, tá vendo? Aqui eu quero excluir ela para mostrar ela sem a máscara e depois voltar até a máscara para depois eu mostrar novamente nessa caixa de mensagem com a máscara. Tudo bem? Só um último teste aqui então para ver como é que ficou isso aí, que agora através da programação que vocês viram, vocês vão conseguir enxergar. Então isso aqui está com a máscara, vamos clicar aqui, tira a máscara, ele só mostra os sets. E aí quando eu dou OK, lembra ali na programação, ele vai tirar, mostra, volta até a máscara e aí ele mostra agora a máscara. Aí ó, com a máscara aquela sequência de dígitos que eu digitei, tá bom? Um outro dado aqui, uma outra utilidade dessa caixa de mask de text aqui, para que serve? Por exemplo, eu quero entrar com uma senha. Aqui, ó, inclusive ele está me mostrando aqui ó, que o meu caps lock tá ligado. Por quê? Por ser uma senha, ele já me avisa, né? É padrão do Windows isso. Então eu venho aqui agora, vou colocar aqui e vou começar a digitar a minha senha. Ó. Eu estou digitando a minha senha. Vocês percebam que ele colocou um asterisco. Mas isso por quê? Porque eu pré-defini. Nesse exemplo aqui de uso da mask de text, o que eu fiz? Vamos voltar aqui no programa. Em tempo de desenvolvimento, selecionei. Se vocês perceberem que eu não coloquei mask nenhuma, eu não defini valor para essa propriedade. Em contrapartida, eu usei essa propriedade password char. Nela que eu defino o caractere que tem que ser exibido quando o usuário estiver digitando qualquer dado ali. Normalmente eu uso essa possibilidade aqui, como o próprio nome da propriedade diz, é password char, ou seja, né, é uma palavra-chave, uma senha, e um caractere para senha no caso. Então, um caractere para senha eu coloquei como um asterisco, que é padrão, quando você vai digitar uma senha aparecer asterisco ali. Né? Você pode definir o que você quiser como esse caractere padrão para mascarar quando estiver digitando. Importante dizer que quando vocês digitam um dado ali, apesar dele estar mostrando o asterisco que eu defini nessa propriedade password char, o que ele faz? Ele já reconhece o dado que está na propriedade text. Esse objeto tem text, tá? Então, se eu digitar aqui, ó, eu vou digitar 1, 2, 3, 4. Vocês percebam que aqui eu estou digitando, né? E aqui ele apareceu, mostrou para o usuário, mesmo em tempo de desenvolvimento, eu já consigo ver a funcionalidade desse password char aqui como asterisco. Ó. Eu digitei 1, 2, 3, 4 na text, mas para visualização do usuário ele está me mostrando dessa forma, tá bom? Então, ó, vou tirar e aí deixou vazio. Mas como é que eu consigo trabalhar com isso por meio de programação? Pega o dado da propriedade text, aqui ó, ver a senha. Então se eu der um MSG Box pedindo para mostrar o dado que eu tenho nessa propriedade text desse objeto txt senha, ele consegue mostrar isso para mim. Então fica fácil. Né? E eu quero limpar as caixas as máscaras que eu criei.
Propriedade text recebendo abre e fecha aspas, como eu coloquei nesse botãozinho limpar. Então, essas são as principais funcionalidades desse uso desse objeto aqui. Ó. Então, por exemplo, a minha senha, 1, 2, 3, 4, eu digitei, e olha lá, ó, ele mostra aqui para mim. Ó. Por quê? Porque eu peguei o text, não peguei o... Né? Quando eu pego o text, eu não pego o caractere que eu defini no password char. Estou pegando exatamente o conteúdo da máscara. Certo, gente? Ah, só uma importante informação aqui. Por exemplo, a placa, apesar de não ser um dado padronizado, eu quis mostrar aqui para vocês, nesse exemplo aqui, como é que você define que até determinado dígito é uma letra, até um outro é um caractere. Como é que faz isso? Então, por exemplo, eu vou tentar digitar um número inicialmente para a placa de automóvel. Não consigo. Estou digitando aqui no meu teclado, mas não estão vendo, mas aí eu não estou conseguindo digitar. Então, isso significa o quê? Eu vou testar uma letra A, 3 letras, continuando tentando digitar a letra. Não consigo. Ó, não sei se conseguem ouvir no meu teclado aí. Ó. Agora eu vou digitar, então, número. Digitei outro número. Não consigo mais, porque essa aqui é um padrão das placas novas. Agora eu vou digitar uma letra, por exemplo, letra E. Olha lá. Vou tentar digitar outra letra, não consigo. Mas como é que... Isso é automático? É automático. Quando você define a máscara, ele já cuida disso para você. Você não precisa ficar fazendo programação se o dado que está sendo digitado naquela posição é uma letra, é um número, alguma coisa aí, ó. Tá? Então eu vou limpar os campos aqui, ó. Eu não tinha feito a programação para essas máscaras aqui, que eu já tinha feito, né, outras vezes. Então eu vou digitar aqui, ó, um número qualquer, só para vocês verem. Deixa eu ver qual foi que eu fiz, que teve alguns que eu não... Ah lá, limpei, tá bom? Como é que ficou, então, essa questão da máscara da placa aqui, ó. Olha como eu defini a propriedade mask dele. Eu tenho que conhecer os coringas para eu poder definir isso. Então eu coloquei aqui, ó. Lembra lá no uso dos coringas? O L define o que é uma letra ou maiúsculo ou minúsculo. 3 primeiros dígitos são letras. Depois o próximo dígito é um número, que é o 0 que eu coloco na máscara, ele define como sendo uma sequência numérica que eu tenho que digitar ali. Depois uma letra e depois 2 dígitos numéricos. Então, com isso aqui, gente, facilita, né, algum trabalho que a gente tem de programação para não ter que trabalhar com função especificamente. Né? Eu quero formatar a entrada de dados. Lembrem-se, dados que tenham padrões. É conveniente o uso desse objeto nessas situações. Tá? O projeto fica mais consistente, o projeto fica mais apresentável para o usuário que estiver trabalhando com o programa de vocês. Espero que tenha entendido. Né? Mais um objeto que a gente está passando aí desse segundo bimestre e que é útil para os projetos posteriores que de agora para frente vocês vão desenvolver. Tá bom? Um abraço aí, boa sorte, bons estudos.